Olá, pessoal! Olá, tudo bem com vocês? Vamos aguardar então as pessoas chegando. Oi, Haroldo, tudo bem? Vamos aguardar as pessoas estão chegando na live. A live de hoje é sobre sonhos. Oi, Eduarda. Vamos lá então. Vamos falar sobre sonhos hoje. Gostaria de dizer então que essa live sobre sonhos ela é especial porque ela faz parte digamos assim, de um capítulo do meu e-book que vai ser lançado em breve, né? Vai ser lançado sexta-feira que vem. Oi, Tainá, maravilhosa. Oi, Eduarda, Geisna, o pessoal tá chegando. Bom, então, falando sobre a live de hoje. A live de hoje é sobre sonhos, ela vai ficar gravada aqui no IGTV, então vocês vão poder assistir depois. Boa noite, então vocês vão poder assistir essa live mais tarde. Como eu estava falando, a ideia é a gente fazer uma próxima live na sexta-feira que vem, às 20 horas também, aqui no Instagram. Só que lá na semana que vem, na sexta-feira que vem, nós vamos ter uma convidada muito especial, que é a minha cunhada, a Marina. A Marina vai falar a respeito de como a gente concluiu, né? Como a gente chegou nesse momento de publicação do e-book, porque a Marina tem muita participação nessa publicação desse e-book explicando o inconsciente. Então, continuando sobre o nosso conteúdo, o conteúdo de hoje é sobre sonhos. Muita gente me pergunta assim. Boa noite, Maredite. Muita gente me pergunta, tá, mas a gente sonha então por quê, Cristiane? Por que a gente sonha? Nós sonhamos porque dormimos, porque a principal função do sonho é justamente nos manter dormindo. Então, ao longo do sono, durante a noite, quando a gente está dormindo, ao longo do sono, nós temos fases de sono. Então, nós temos uma fase que é aquele sono levezinho, que qualquer coisa nos acorda, que qualquer coisa nos desperta. Temos uma segunda fase, que é uma fase um pouquinho mais profunda, de um sono um pouquinho mais profundo. E temos depois uma outra fase, que é chamada sono REM, que é Rapid Eye Movement, que esse movimento rápido dos olhos é considerado então sono REM, que é quando geralmente a gente sonha. Então, nós temos aí uma função que é fisiológica, que é o sono nos manter dormindo. E temos uma função que é psíquica. O sonho, ele tem uma função. Então, quando as pessoas me perguntam assim, o que é o sonho? Por que a gente sonha, Cristiane? O que está acontecendo? Boa noite, pessoal. Ó, Soraya, Leo. Por que a gente sonha? A gente sonha porque a gente tem que realizar um desejo inconsciente. Então, naquele livro que eu falei na live passada, Interpretação dos Sonhos, esse livro, Interpretação dos Sonhos, que é do Sigmund Freud, que tem tomo 1 e 2, esse livro ele é extremamente importante. O Freud ele termina de escrever esse livro em 1899, mas ele faz questão de publicar em 1900 para dar uma, digamos assim, inaugurar aquilo que a gente vai considerar como inauguração da psicanálise com a publicação desse livro, A Interpretação dos Sonhos, de 1900. E nesse livro, o Freud explica o funcionamento do inconsciente. O Freud explica esse funcionamento do inconsciente e ele vai explicar
que principalmente os sonhos são a realização de um desejo inconsciente. Então, é a realização de um desejo, é a realização do que eu quero. Então, se eu estou querendo comer uma torta de morango, eu vou sonhar que eu estou comendo uma torta de morango, Cristiane? Não, não é nada disso. Isso, na verdade, quando acontece, e se acontece, é um resto diurno. A gente chama de resto diurno. Então, quando você sonha assim, que está com muita sede e que está indo na cozinha e que está tomando aquele copo d'água maravilhoso e que aí você está tomando aquela água, que delícia aquela água, você sente o gosto da água geladinha. Isso você está sonhando. Muito provavelmente você está ou tendo um resto diurno, ou porque você está se lembrando de tomar água, ou porque você realmente está com sede enquanto está dormindo. Para continuar a dormir, você sonha que está tomando água. Isso não dura mais que alguns segundos, porque não funciona muito. Quem já não sonhou aqui que estava indo ao banheiro, fazer um xixi, fazer outra coisa? Quem aqui já não sonhou que estava indo ao banheiro fazer xixi? Geralmente é isso que acontece. Quando a gente dorme, a intenção do sonho é nos manter dormindo. É nos manter dormindo para descansar. Então a gente precisa descansar com o sono e com o sonho. Então o sonho, ele pode ser uma representação de um resto diurno. O que quer dizer isso? Que aquilo que você viveu durante o dia pode aparecer no seu sonho, ou é uma realização de desejo inconsciente, ou então está ligado àquelas necessidades que são fisiológicas e que por uma ilusão o sonho te mantém dormindo, achando que você satisfez aquela necessidade fisiológica. Então, quantas vezes a gente não sonha que está bebendo água gelada ou que está indo ao banheiro? Isso é muito comum. Mas tem pessoas que sonham que estão caindo, que estão sendo perseguidas. É um corre-corre, vem para lá, vai para cá. Uma coisa horrorosa, é uma penumbra, aí tá sombrio, aí tá horroroso. Então tem muita gente que sonha um sonho chamado sonho de angústia, porque é parecido com um pesadelo. É a mesma coisa? Não é bem a mesma coisa, mas a gente até pode dizer que é a mesma coisa. Num sonho de angústia, você tem essa sensação física de medo, de angústia, de pesadelo mesmo, de você estar sofrendo um pesadelo, de você estar achando que tem alguma coisa muito errada, que está acontecendo alguma coisa errada com você. Então, esse sonho de angústia, ele é interessante, ele é marcante, e é importante entender esse sonho de angústia. Quando você está fazendo análise, você leva o sonho de angústia para o seu psicanalista, para o seu terapeuta, e aí ele vai junto com você tentar entender o que está por trás desse sonho de angústia, qual é o desejo inconsciente por trás desse sonho de angústia, que não se sabe por que você teve essa sensação angustiante, horrorosa, e você teve então essa produção onírica. Você teve essa produção onírica, você teve essa produção de sonho, e aconteceu isso. E você tenta descobrir qual o desejo inconsciente que estaria por trás disso. Mas aqui eu tenho que considerar que os sonhos, quando são contados, eles seguem uma narrativa. E é isso que importa para a gente enquanto psicanalista, enquanto terapeuta, é isso que importa para a gente. O que a pessoa está dizendo do sonho dela? O que a pessoa está contando a respeito do sonho dela? Então, por exemplo, quando você está na sua análise, você diz ao seu analista: eu tive um sonho. É mesmo, o analista vai dizer. Então me conte esse sonho, como é que foi esse sonho? E aí a pessoa conta o sonho, vai contando, vai contando, vai contando. E aí pode ser que ela, ao contar de novo, se esqueça de alguma coisa que contou, acrescente alguma coisa que não contou, complemente, ou então escorregue, ou então se atropele, ou então
troque alguma coisa, cometa um ato falho, que é justamente isso que o analista vai ver, vai enfatizar. E o mais importante para o analista é a narrativa, é isso que o paciente, que o analisando está contando, e não exatamente o sonho em si. O que é o sonho em si? O sonho é um fenômeno psíquico de realização de desejo inconsciente que está ali como via de acesso ao inconsciente e está para dizer para a gente que existem coisas na nossa cabeça que a gente não conhece, que a gente não dá conta e que a gente não sabe o que é. Então tem muita coisa aqui na nossa cabeça que a gente não controla, que a gente não sabe, que a gente não conhece, que a gente não tem acesso. E que temos acesso via sonho ao inconsciente. Porque todo sonho é sempre uma realização de desejo. Ah, mas todo sonho é sempre uma realização de desejo? Não. Um sonho pode ser pesadelo, um sonho pode ser um sonho de angústia, um sonho pode ser um resto diurno, um sonho pode ser alguma lembrança. Tá, então para que serve? O sonho serve como uma digestão também. Então você tem, por exemplo, um pesadelo, né, horroroso, e você acorda assustada, acorda assustado, e aí acorda esbaforido, esbaforida, mas pode ser muito digestivo, falando a nível de aparelho psíquico. Para o nosso psiquismo é importante que nós tenhamos uma vazão, né, que nós tenhamos uma digestão. A palavra, a fala, quando a gente fala para o outro, então eu aqui que estou falando para vocês, eu já estou digerindo uma série de conceitos, uma série de coisas que eu fui acumulando ao longo dos anos, que eu fui conhecendo ao longo dos anos pela teoria da psicanálise. A nossa intenção aqui, inclusive nessa live, é dar uma facilitada nesses conceitos teóricos. Então, se eu estou aqui falando com vocês, eu estou digerindo algumas coisas que estão no meu psiquismo. Se o inconsciente é um lugar do nosso psiquismo, ele é uma instância, como fala Freud, mas é um lugar. Então, esse lugar na nossa mente, esse lugar no nosso psiquismo, que é o inconsciente, ele tem, na maior parte dele, os nossos conteúdos que são recalcados, que são conteúdos que não podem vir à tona, que não podem vir à consciência porque a gente não aguenta, a gente não dá conta disso, a gente não suporta isso. Mas os nossos sonhos, assim como os atos falhos, assim como a associação livre, assim como os nossos sintomas, são uma porta de acesso ao inconsciente. E Freud fala assim: os sonhos são a via régia para o inconsciente. Então, se essa via de acesso ao inconsciente, que é a principal, nós devemos dar atenção aos nossos sonhos. Nós precisamos dar atenção a esses sonhos, porque eles querem dizer alguma coisa e eles podem direcionar o nosso entendimento sobre nós mesmos, o nosso autoconhecimento, trazendo à luz alguns desejos inconscientes. Evidentemente que a gente não vai conhecer todos esses desejos inconscientes, mas alguns até que seria interessante. Eu vou contar para vocês, então, um sonho que eu tive essa noite. Eu sonhei o seguinte: eu sonhei que eu estava aqui na chácara mesmo, em Pedra Azul. Eu sonhei que eu estava aqui na chácara, mas que era de dia, que eu estava lá fora e que eu tinha um canteiro de tomates. E eu plantava esse canteiro de tomates que já estavam plantados e que já estavam regados, que já estavam adubados, olha que interessante, e que já estavam prontos para colher. Só que eles estavam em caixinhas. Sabe caixinha de sabonete aberto, caixinha de fósforo? Então, eles estavam em caixinhas. Eram tomates do tipo pomodoro, aquele tomate italiano. E tinha esses tomates, eram mais ou menos assim, uns 10 tomates, num canteiro lindíssimo. E eu, que bom, vou colher tomates. Então, esse sonho é extremamente interessante. Por quê? Porque eu desejo colher tomates? Não, é porque no dia antes do sonho, ou seja, durante aquele dia, ontem, durante o dia, eu tinha abacates maduros lindíssimos e pensei, vou fazer um guacamole. Que fiquei com vontade de fazer um guacamole.
e perguntei para o meu marido, tem tomate? Não tem tomate. Não tinha tomate. Ah, tudo bem, vou fazer assim mesmo, vou fazer com cebola roxa, vou fazer com isso, vou fazer com aquilo, vou fazer com alho, com limão, tem limão siciliano, não sei o que, fiz o guacamole, comi o guacamole. Mas de noite, ou seja, ao longo da noite, não se sabe exatamente quando, eu sonhei que eu estava colhendo tomates. Então, o que quer dizer esse colher tomates no meu sonho? Que eu realizei um desejo inconsciente de comer tomates e esse sonho também apresenta restos diurnos, porque apresenta restos do dia em que eu desejava um tomate, em que eu queria um tomate para colocar no guacamole, simples assim. Claro que às vezes os sonhos são um pouco mais complexos. Então, por exemplo, quando Freud estava analisando a Bela Açougueira, se vocês procurarem no Google Sonho da Bela Açougueira, Freud, PDF de preferência. Quando Freud estava atendendo, né, tinha a Bela Açougueira como analisanda, um dia a Bela Açougueira chegou e falou para ele assim, é assim que o caso é conhecido, tá? Bela Açougueira. Porque ela era casada com um açougueiro. Então, ela chegou para o Freud e disse assim, olha, esse seu negócio aí de dizer que sonho, realização de desejo, isso aí não tá com nada não. Isso aí não é nada disso não. Eu tive um sonho que contradiz o que você está dizendo. E o Freud, então tá bom, muito bem, vamos lá para o seu sonho. Que sonho que foi esse? Como é que foi o seu sonho? E ela conta então, claro que o Freud sabia o contexto, né, todo da história. Vou contar o contexto antes para vocês entenderem o sonho. No contexto, a Bela Açougueira, que era muito bonita, era casada com um açougueiro e ela tinha uma amiga muito magra. E o seu marido, o marido da Bela Açougueiro, o açougueiro, falava muito bem dessa amiga muito magra, elogiava essa amiga muito magra. E no dia anterior do sonho, ou perto do sonho, a Bela Açougueira visitou esta amiga, foi visitar esta amiga muito magra, que falou para ela, eu tenho vontade de ir jantar na sua casa, porque eu queria engordar um pouco, já que os jantares na sua casa são maravilhosos. E a Bela Açougueira ficou com isso na cabeça, dormiu, teve um sonho e sonhou que era domingo, que ela acordou com vontade de dar um jantar, uma ceia, de oferecer um jantar na sua casa, mas ela só tinha salmão defumado, um pedaço, que não ia dar para o jantar. Ela só tinha um pedaço de salmão defumado e ela não podia ligar para fornecedores, primeiro porque era domingo, segundo porque o telefone estava estragado. O telefone estava com defeito e ela não ia conseguir. Então ela desistiu de dar o jantar. E aí ela chega no Freud, contando esse sonho, narrando esse sonho, e diz a ele assim, isso contradiz a sua teoria. Contradiz essa história de que sonho é realização de desejo inconsciente. Não acho isso, não. Aí o Freud analisa o sonho dela e fala, mas você realizou um desejo inconsciente no sonho. Você realizou o seu desejo inconsciente de ser a sua amiga, de estar no lugar da sua amiga. Já que outro dia você falou para o seu marido para não fazer mais para você sanduíches de caviar. Então, que ele não fizesse mais sanduíches de caviar para você, porque você queria emagrecer. Tá, como a sua amiga é magra, você nesse sonho quis estar no lugar da sua amiga. Então, os sonhos, eles servem como narrativa e servem como porta de acesso ao nosso inconsciente. E como Freud sabe, a gente sabe, ele estava certo, é sempre a realização de um desejo inconsciente. Tá, Cristiano, o que eu faço com isso? Como é que eu... do que isso me serve? E, bom, isso serve para você se conhecer melhor, isso serve sim para um autoconhecimento, e isso serve também para a gente pensar a respeito da importância do sonho. O sonho não é qualquer coisa. O sonho não é somente para manter você dormindo. Considero, sim, uma função extremamente importante manter você dormindo. Mas ele não é só para isso. O sonho é uma porta de acesso ao inconsciente.
E quando a gente busca conhecer o inconsciente, a gente busca conhecer a gente mesmo, a gente busca conhecer o que se passa na nossa cabeça, o que está acontecendo na nossa vida, por que, por exemplo, que a gente se sabota, por que, por exemplo, que a gente não se apoia, por que, por exemplo, que a gente não vai com a nossa cara, por que, por exemplo, que a gente não levanta a nossa autoestima, não é a nossa melhor amigo, o nosso melhor amigo. Por que a gente não faz isso pela gente mesmo? Né? Por que a gente tem que esperar isso do outro? Por que a gente fica esperando o reconhecimento do outro, fica esperando o elogio do outro, fica esperando a aprovação do outro? A gente não precisa disso. Se a gente aumenta o nosso conhecimento sobre a gente mesmo, se a gente aumenta o nosso conhecimento sobre nós mesmos, nós mesmas, nós temos mais possibilidades de, ao nos conhecermos, nos guiarmos, nos apoiarmos. Então, eu vou falar mais uma vez e vou falar sempre. O autoconhecimento envolve vários processos. A leitura, o estudo, a busca do conhecimento, a busca da teoria, mas também o tratamento. Então, a busca de uma psicoterapia, a busca de uma análise, a busca de um tratamento quando é preciso. Então, quando a gente está se autoconhecendo, a gente tenta, de todas as maneiras, esse tal conhecimento de si. Então, os sonhos é uma porta de acesso para a gente se conhecer. Tá, então agora eu tenho que ter um caderno onírico e eu vou anotar todos os meus sonhos. Seria interessante se você fizesse análise. Se você fizer análise, é interessante sim você anotar todos os seus sonhos e contar os seus sonhos para o seu analista. Se você não faz análise ainda, não é muito interessante. Por quê? Você vai ficar acumulando sonhos e histórias e narrativas sobre esses sonhos que não vão fazer você se desenvolver e evoluir e caminhar. Você precisa de uma ajuda. Autoanálise não existe, autoanálise não é legal. E eu gostaria também de contar para vocês que eu vou lançar na semana que vem, na sexta-feira. Oi, Fabeli. Oi, Estela. Marilene, o Anderson. Nossa, quanta gente linda. Então, eu gostaria de contar para vocês que na semana que vem, no dia 19 de março, às 20 horas também nessa live, em que a Marina maravilhosa vai estar aqui comigo, para a gente contar essa história desse e-book, como é que surgiu, como é que foi. Nós vamos lançar o meu e-book explicando o inconsciente. É um e-book de muito fácil acesso, de muito fácil leitura, que é justamente nessa intenção de facilitar conceitos da teoria psicanalítica para que as pessoas tenham acesso, um acesso mais fácil. É para facilitar e para ajudar aquelas pessoas que têm interesse em estudar a psicanálise, ou em estudar a si mesmas, ou em se conhecer. Falando um pouquinho mais sobre sonhos, que a gente ainda tem um tempinho para falar sobre sonhos. Eu considero sonhos uma característica muito peculiar do ser humano, porque os sonhos comprovam que nós temos inconsciente. Os sonhos são provas cabíveis que nós temos o inconsciente. Quando você comete um ato falho, tem um esquecimento, troca um nome pelo outro, chama o filho pelo outro nome. Ah, vem cá fulano. Não chama fulano, chama ciclano. Quando você esquece a chave, quando você troca o nome de uma pessoa, quando você se esquece de ir ao médico. Ah, marquei o médico, levei 3 meses para marcar o médico, chegou no dia e esqueci. Isso tudo pode ter uma outra explicação que outras pessoas podem estar explicando e contando. Mas os sonhos, que têm uma simbolização específica, que tem uma condensação e um deslocamento, que são características específicas do sonho, que condensação é assim, quando eu sonho que fulano e ciclano ao mesmo tempo são Beltrano. Então eu sonho que meu pai ao mesmo tempo é meu irmão, que ao mesmo tempo é meu filho. E aí aparece uma quarta pessoa que não sei quem é, que eu fico tentando identificar quem é. Isso é condensação. No deslocamento tem assim, eu tô aqui
né? Tô aqui, vocês estão me vendo, eu sou a principal pessoa do sonho que está acontecendo, mas tem um controle remoto ali despercebido, e aí, mas o principal do sonho é o controle remoto. Então, é mais ou menos esse deslocamento que acontece no sonho. Você tem ali, por exemplo, uma bicicleta enorme que você está andando na bicicleta e de repente você está no fundo do mar com essa bicicleta e dali a pouco você já está no ônibus, mas o principal de tudo aquilo foi aquela lula que apareceu no fundo do mar, assim, bem discretinha. Então, isso é um deslocamento. É deslocar a atenção maior que deveria ter sido para aquela coisa, mas que na verdade foi só discretamente que apareceu ali numa lua. Então, explicar os sonhos é uma coisa muito difícil de ser feita, porque cada ser humano tem o seu inconsciente próprio, único, que é como a digital, cada um tem o seu inconsciente. Então, cada sonhador, cada sonhadora é que deveria ser capaz e deveria estar habilitado ou habilitada para interpretar os seus sonhos. Então, cada sonhador é que deve sonhar os seus sonhos. Cada sonhador ou sonhadora que vai ajudar o analista ou a analista a interpretar esses sonhos. Então, eu só posso falar a respeito de mim mesmo. No meu sonho do tomate, só eu poderia interpretar isso. Então, se eu vou narrar para o meu analista, para a minha analista, eu vou narrar o sonho do tomate e eu vou contar, né, como é que foi o sonho, e aí ele ou ela vão me ajudar a interpretar isso. Mas só eu que sonhei que posso dizer a respeito disso. Nós somos seres humanos dependentes da linguagem, dependentes da palavra. Os sonhos são maravilhosos porque eles parecem filmes, que são produzidos por você que sonha, que são dirigidos por você que sonha, que são iluminados por você que sonha, que mudam de cor, que são editados, que são visualizados e que são encenados por você, que é a atriz principal, o ator principal. Então, os sonhos são uma coisa fabulosa, assim, maravilhosa, porque você tem simbolismos ali magníficos, diferentes, únicos. Então, eu lembro bem de uma paciente que sonhou justamente que estava nessa bicicleta muito, 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 muito alta. E que era uma coisa assim muito bonita, simbólica para ela, né? E surreal, ao mesmo tempo muito surreal, né? Muito irreal. Os sonhos, eles possuem simbolismo, sim, mas os nossos sonhos, eles são representações do nosso inconsciente, e enquanto representantes do nosso inconsciente, eles vêm dizer alguma coisa desse nosso inconsciente. E vão dizer principalmente a respeito do desejo inconsciente. Então, essa foi a nossa live de hoje falando sobre sonhos. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham acompanhado. Quem não acompanhou vai ficar gravado aqui no Instagram, tá bom? Então, eu vejo vocês na sexta-feira que vem, dia 19 de março, quando a gente vai fazer o lançamento do nosso e-book explicando o inconsciente, e eu vou receber a visita da nossa maravilhosa Marina Brianês, que é treinadora, mentora, e ela vai falar pra gente como é que foi essa história, como é que surgiu esse e-book, gente, da Cristiane. Como é que apareceu? Oi, Luísio. Como é que apareceu esse e-book aí explicando o inconsciente, gente? Como é que foi isso? Então, a Marina vai estar contando para a gente vai contar essa história para vocês na sexta-feira que vem, dia 19 de março, quando a gente vai estar aqui lançando o nosso e-book explicando o inconsciente. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar para mim. Tá bom, pessoal? Oh, Pedro Palma, maravilhoso. Cacau, linda, Arilene. Bom, resumindo, para a gente fechar, hoje a nossa live foi sobre sonhos. Sonhos, então, têm uma função importantíssima de nos manter dormindo, e é por isso que geralmente a gente acorda, né?
se lembrando do sonho, porque como o sonho estava tentando nos manter dormindo, esses segundos antes de acordar, né, a gente está sonhando. Então a gente acorda com o sonho ainda vindo à nossa consciência e isso é maravilhoso. Também gostaria de falar, né, no resumão, gostaria de lembrar que o inconsciente recebe um acesso por algumas vias e uma delas, a principal, é os sonhos. E que os sonhos, segundo Freud, são realizações de desejos inconscientes. Então, nós temos um desejo inconsciente que é realizado no sonho, mas que geralmente, por conta da condensação e do deslocamento, a gente não sabe muito bem que desejo inconsciente que é esse. Então, pessoal, eu espero vocês na sexta-feira que vem, no dia 19, para lançar o e-book explicando o inconsciente junto com a Marina Brianês, tá bom? Um beijo para vocês e até mais!